Olá, meus amigos, muito bom dia! Com a graça de nosso Deus e Pai, estamos iniciando mais este dia e com a bênção do Senhor, vamos daqui a pouquinho orar e com certeza receberemos a nossa resposta que vem do nosso Pai Celeste. Não sei qual é a tua necessidade, é você que está me assistindo agora, eu não sei do que você precisa, não sei se você está passando por algum tipo de aflição, ou sofrimento, ou necessidade. O que eu sei é que o meu Pai Celeste, que é o teu também, se você aceitou ao Senhor Jesus, como eu também aceitei. Porque a Bíblia fala isso, que o Pai Celeste, ele supre as necessidades dos seus filhos. Então, se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, você é um filho de Deus, assim como eu também, um dia aceitei e me tornei, pela graça de Deus, um filho de Deus. Essa é a certeza, gente, que a gente tem quando vai orar, que porque somos filhos, então o nosso Pai nos atende. Isso é provado por essa passagem bíblica aqui, de Mateus capítulo 7, onde o Senhor Jesus diz que se nós que somos imperfeitos, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará boas coisas aos seus filhos que lhe pedem, tá? E quando falamos de pedir, falamos de oração. Então daqui a pouquinho faremos a oração da fé. Está bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha. Também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações, porque fazendo assim, o YouTube vai avisar você quando lançarmos um vídeo novo, ok? Olha só que interessante o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, ele estava tomando conta de algumas igrejas e Paulo então, ele escreve duas cartas para ele e nessas cartas o apóstolo Paulo orienta a Timóteo qual deveria ser a sua atitude, as suas decisões, como deveria se portar na igreja, como deveria tratar os membros, não é? E também com relação à sua própria vida pessoal. E numa dessas passagens, olha o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo e que na verdade é para a gente também, porque é uma carta inspirada pelo Espírito Santo. Então essa palavra é para você e para mim. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 18, diz assim: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Então Paulo estava dizendo aqui que Timóteo precisaria combater o bom combate, uma luta boa, vamos dizer assim, não é? Por quê? Porque havia naquela época muitas heresias, havia muita gente contrária à igreja, como hoje também existe, muitas heresias, gente contrária à igreja, aquela coisa toda, perseguições. Mas Paulo então exorta Timóteo a combater, mas combater o bom combate. Você vai perguntar, o que é o bom combate, pastor Alain? O que é combater o bom combate? É uma luta espiritual que nós temos, onde nós temos que combater, não propriamente, vamos dizer assim, o diabo, porque a Bíblia diz, olha a referência bíblica aí, que o diabo já foi derrotado na cruz, tá bem? Mas apesar de derrotado, o diabo ainda sabe mentir e como ele mente. Então, a nossa luta não é propriamente contra o diabo, mas sim contra as mentiras que ele profere contra nós. As mentiras que o diabo joga na nossa mente para a gente duvidar da palavra de Deus e não receber as nossas bênçãos. Então o bom combate não é derrotar o diabo porque o diabo já é derrotado. O bom combate é a gente se firmar nas promessas de Deus e nas profecias feitas ao nosso respeito, como Paulo fala aqui. Olha, Timóteo, eu quero dizer para você o seguinte, eu te encarrego de um dever. Você precisa combater o bom combate firmado nas profecias que foram feitas a teu respeito. Então, haviam profecias a respeito de Timóteo, mas essas profecias também
em grande parte, já estavam na Bíblia, assim como nós também. Quando nós queremos ver uma profecia ao nosso respeito, vamos à Bíblia, porque ali tem profecia ao nosso respeito. Sabia disso? Antes da gente nascer, essas palavras da Bíblia já estavam sendo escritas. Estamos no século 21, não é verdade? No século I, o Espírito Santo já estava inspirando homens santos para escrever ao nosso respeito. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz assim: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha a referência bíblica aí, ó, livro de Romanos. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele que nos amou é o Senhor Jesus. Antes da gente nascer, olha aí, ó, o Espírito Santo já estava chamando a gente de mais que vencedor. Tá entendendo? Então, esse é só um exemplo, né? Você quer ver outro? Tudo posso naquele que me fortalece. Tá vendo? Estava escrito na Bíblia 2000 anos antes da gente nascer. Você quer ver outra profecia ao nosso respeito? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Então, olha aí, outra profecia ao nosso respeito. Quer ver outra profecia ao nosso respeito? Que Jesus estaria na cruz, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças e as nossas enfermidades. Pecados, no caso, se referem à parte espiritual e doença se refere à nossa parte física. Então, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele já estava nos representando, né? Dizendo a Bíblia que as nossas doenças foram colocadas sobre o corpo dele e pelas feridas que ele sofreu naquele momento tão cruel, nós fomos sarados. Tudo isso são profecias ao nosso respeito. Você quer ver uma outra profecia ao nosso respeito? Olha aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ali é dito que o Espírito Santo seria um dom, um presente de Deus dado para aquele povo lá no dia de Pentecostes, né? Os primeiros a receber o batismo com o Espírito Santo, aos filhos deles e também a todos os que estariam longe, todos quantos o Senhor viesse a chamar. E hoje, 2000 anos depois, nós aceitamos a Jesus, nós somos chamados. Aquela profecia era a nosso respeito. Então, o que Paulo estava dizendo para o Timóteo? Timóteo, combate o bom combate firmado nessas profecias. Gente, o nosso combate contra as forças espirituais do mal, contra as mentiras de Satanás, tem que ser combatido com base na palavra. Entendeu? Porque o diabo vai tentar fazer você duvidar do que Deus falou na palavra, na Bíblia. O diabo vai sempre jogar uma semente de dúvida no seu coração para você não confiar plenamente no que está escrito. Eu vou dizer para você como que eu fui curado. Quando eu me converti, quase 30 anos, eu estava doente e não sabia mais o que fazer. Aí eu me converti, né? Eu aceitei Jesus. Estou aqui simplificando, tá? Estou aqui resumindo muito. E depois que eu me converti, que eu recebi a salvação da minha alma, né? Porque eu comecei a buscar Jesus para ser curado do corpo, né? Mas aí, nessa busca, eu vi que mais importante que a cura do meu corpo era a minha salvação, a salvação da minha alma. Eu entendi que eu era um pecador, que eu precisava de salvação, que eu não conseguiria me salvar. Eu não poderia ser salvo pelas minhas próprias obras e que a única pessoa capaz de me salvar era o Senhor Jesus. E quando eu compreendi isso, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, minha alma foi salva. Mas a doença ainda continuou por uns 3 meses. E naqueles 3 meses, eu me firmei nas promessas do Senhor. O diabo vinha na minha mente e dizia assim: você vai morrer, você não vai ter solução, vai ter que passar por uma cirurgia grave, você vai ficar quebrado, você vai morrer. Na época eu tinha 27 anos, então você vê que era muito cedo para morrer, não é verdade? Então eu comecei a buscar a Deus. E naqueles 3 meses, eu me lembro que foi uma luta, um bom combate, porque o diabo, repito, ele vinha na minha mente com os pensamentos ruins, mas eu rebatia os pensamentos ruins com a palavra. Na época eu dizia para o Satanás: eu fui sarado. O corpo dizia que não, mas a minha fé, porque estava baseada nas profecias ao meu respeito, não é? Era: eu já fui sarado pelas feridas do Senhor Jesus. Eu já fui sarado. Deus é aquele que me sara. O diabo vinha na minha cabeça dizendo: Deus se esqueceu de você. Olha o sintoma aí. E eu respondia assim: Ele nunca vai me deixar, de modo algum vai me desamparar.
E aí vinha o diabo de novo, você viu? Tal pessoa morreu, tal pessoa morreu, tal pessoa morreu de doença. Ele fazia a gente lembrar. E eu respondia com a palavra. Eu dizia, vai cair 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Gente, e foi isso por 3 meses, até a última tentativa de Satanás, quando naquele dia foi o dia definitivo, onde todos os sintomas foram embora. Eu estava em casa sentado lá, na época assistindo televisão, né, recém-convertido, mas já com um pouquinho de base na palavra. O diabo veio com força total na minha mente para dizer que eu ia morrer, para dizer que não ia ter jeito, agora não ia escapar. Eu estava sozinho em casa naquele dia, né? E aí então eu comecei a orar e o Espírito Santo me fez lembrar do Salmo 90, que a vida do homem chega no mínimo a 70. Claro que isso implica em obediência a Deus, né, gente? Implica em andar reto com Deus, tá certo? Quem não anda reto com Deus pode ir embora antes da hora, tá? Mas no Salmo 90 está escrito que a vida do homem chega até os 70 e a 80 talvez, com um pouco de cansaço, enfado, sei lá, mas no mínimo 70. Eu tinha 27, eu comecei a dar uma gargalhada, comecei a rir na cara do diabo. Veja, eu não estava vendo o diabo, mas eu sabia que na mente era o ataque dele. Comecei a rir, gargalhada de doer o estômago, doer a barriga, de tanto rir. E parece que na mente vem assim, por que você está rindo? Como se o diabo falasse, né? Por que você está rindo? Aí eu disse para ele, eu estou rindo porque eu não vou ser curado. Eu já fui curado pelas feridas de Jesus. E comecei a rir e disse para ele, tá vendo? O meu Deus diz que eu vou chegar até os 70 e com saúde. Enquanto que você, mentiroso, está dizendo que eu vou morrer? Eu não vou morrer. O meu Deus veio trazer vida e vida com abundância. E ria. E naquela risada, deu aquela impressão que o diabo ficou tão furioso que ele sumiu. Sabe quando a pessoa sai escafedendo, né? E assim foi. Daquele dia em diante, nunca mais tive um sintoma. Eu digo para você isso por experiência própria. O diabo é mentiroso. Ele vai querer mentir para você. Por isso que Paulo falou para o Timóteo, combate o bom combate. O bom combate não é você rolar no chão com o diabo. Não, o bom combate é você combater as mentiras do diabo com a palavra de Deus, que é a verdade. E aonde diz na Bíblia que o diabo é mentiroso? Olha aí, ó, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Ali é dito o seguinte, o Senhor Jesus falando com os fariseus disse assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele, no diabo, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha aí, o diabo só sabe mentir. Então, quando você está numa luta, está passando por um aperto, uma dificuldade, uma enfermidade, problema financeiro, começa a ver aquele sentimento de que tudo está se acabando, de que não tem uma luz no fim do túnel, de que está tudo perdido, você tem que levantar a mão para o céu e falar assim, ó, glória a Deus, meu Pai Celeste, porque o Senhor é verdadeiro e a tua palavra também. O diabo é mentiroso. Sabe, você pode se dirigir para o diabo, apontar o dedo para o ar, sei lá, e dizer, diabo mentiroso, sai da minha vida. A palavra de Deus diz que o meu Deus vai suprir minhas necessidades. O diabo vem para jogar na sua mente que teus filhos vão se perder, você vai dizer assim, ó, cala a boca, diabo mentiroso, você é mentiroso. Está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu criei no Senhor Jesus pela fé, eu estou reivindicando a minha família salva, a minha família na presença de Deus. É assim que você tem que fazer, entendeu? Você que está buscando pelo batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, até hoje não recebeu e vem o diabo soprar na tua cabeça. Você não vai conseguir porque você não merece. Você tem que levantar a cabeça e combater um bom combate e dizer, Satanás mentiroso, eu não mereço, mas mesmo eu não merecendo, o meu Senhor me deu de presente o Espírito Santo, ele já habita em mim, e glória a Deus pela fé, já sou cheio do Espírito Santo, e glorifica a Deus, daqui a pouco você vai estar falando em línguas, até para desmascarar o diabo mesmo, né? Gente, é assim que tem que fazer. Então existe uma batalha que é uma batalha, na maior parte das vezes, mental, porque o diabo vem jogar na cabeça mentiras para desanimar você. Não desanime não, viu? Saiba que o diabo é mentiroso, ele quer que você fique aí, ó, caído, desanimado, chorando, reclamando de um para o outro, né? Todo mundo que você conhece, você começa a choramingar as pitangas da sua vida, isso aí você glorifica o diabo fazendo isso. Faça isso não, o diabo é mentiroso. Tem que aprender a dizer diabo mentiroso, porque a palavra de Deus diz isso, diz aquilo.
E aí é a importância, né, filho, de você conhecer a palavra de Deus. Quando você se dedica a conhecer a palavra de Deus, você fica armado, né? Você tem munição para atirar contra o inimigo, contra Satanás. E aí você vê então Deus se manifestar, tá bem? Quando você encara a dificuldade, sabendo que o diabo é mentiroso e que Deus é verdadeiro e confia na palavra de Deus, se baseia sobre ela, você fala dela, você fala da palavra, da promessa, das profecias ao teu respeito. Você não fala do que o diabo colocou na tua cabeça, fala do que a palavra fala. Não fala do que o teu corpo está sentindo. Estou com dor, estou doente. Não fala, não fala. Você tem que aprender a combater o bom combate. O bom combate é dessa maneira. Você não vai abrir a boca para concordar com o diabo, não. Você vai concordar com Deus. Eu já fui sarado, demônio desgraçado. Essa doença que está no meu corpo, ela existe, mas a tua mentira, diabo, é que ela está em mim. Quando na verdade ela já foi levada pelo Senhor Jesus. Por isso que eu não te aceito, não aceito as tuas obras, não aceito a tua doença. Sai daqui com a tua praga em nome de Jesus. São atitudes que, se você tomar, você vai ver Deus agir de modo grandioso na sua vida. Tá bem? Vamos falar com Deus então? Vamos agradecer ao nosso Deus e Pai? Vamos falar com o Senhor para começar esse dia de modo vitorioso? Oremos a Deus então. Nosso Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado porque o Senhor é verdadeiro. O nosso inimigo, Satanás, aquele que está no mundo, ele é um grande de um mentiroso, como a tua palavra revela. Ele foi mentiroso desde o princípio. Então, meu Pai, te damos graças, porque sabemos que todas as artimanhas de Satanás não são nada diante da tua palavra poderosa. Portanto, meu Pai, eu te peço, estende a tua mão agora e toca nessa pessoa que está enferma, para ela saber que há um Deus na vida dela, um Deus verdadeiro, Pai. Que o teu Espírito Santo confirme essa palavra que essa pessoa ouviu agora, que ela saiba, Pai, que o diabo está tentando mentir para ela desanimar, para ela não lutar, para ela não continuar em frente. Mas, Pai, fortalece essa pessoa para que ela sim persevere, para que ela sim continue em frente, lute, receba a sua vitória. Pai, abençoa essa família, abençoa esse casamento, abençoa a vida financeira, a vida profissional, abençoa, Pai, um copo com água se essa pessoa colocou. E, Pai, na certeza da tua grande resposta, do teu grande poder se manifestando, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Amigo e amiga, caso você tenha colocado um copo com água aí, né? Então beba da água, tá? Se você não colocou e quiser colocar, assista o vídeo de novo, deixa um copo com água aí e na oração vai estar sendo consagrado, mas medita nessa palavra, tá? O diabo é mentiroso, ele quer que você acredite na derrota, ele quer que você acredite na doença. O diabo quer que você acredite que você é um derrotado, que você não vai conseguir nada, né? O diabo diz que você não tem jeito porque você pecou e agora Deus não vai te perdoar. Aponta o dedo na cara de Satanás e diga: mentiroso, o meu Deus me perdoa de tudo, tudo, porque o sangue de Jesus tem poder para me purificar. Glória a Deus, tá bom? Sempre age dessa maneira e você vai ver o teu verdadeiro inimigo, que é Satanás, e as suas mentiras caírem por terra, tá bem? Deus te abençoe grandemente, tenha um excelente dia e até a próxima.